Olá, gente amada, olá, gente bonita. Aqui de volta o pastor Paulinho do canal Ouvir pela Palavra. Quero só dar uma explicação desse nosso atraso da publicação do vídeo. É que eu estou aí, me organizando depois de uma viagem de 15 dias em Volta Redonda. E eu tenho certeza que você me acompanhou, no vídeo da lição de número 5, com a participação do meu pai. Foi uma bênção para mim poder ter a participação dele. Se você não viu, veja aí o vídeo de número 5, tá bom? A lição de número 5. Então estamos aí para falar hoje a lição de número 6, usando a fé diante dos confrontos, Usando a fé diante dos confrontos. Lembrando que o nosso canal Ouvir pela Palavra tem um grupo de WhatsApp vinculado a ele, se você quiser fazer parte, onde a gente coloca professores, superintendentes, alunos. É só você deixar o seu nome de WhatsApp aqui nos comentários que nós vamos adicionar você. Também temos o PDF dessa apresentação, se você quiser deixa o seu nome e o seu e-mail que eu vou te mandar. Aqui no canal Ouvir pela Palavra também, nós estamos aqui divulgando, e aí agora, com a graça de Deus, um material meu, que eu confeccionei, que vai ajudar muito aí o seu crescimento como professor da escola dominical, tá? Está na descrição desse vídeo aqui embaixo, o link para você clicar, e você adquirindo esse curso para melhorar aí o seu entendimento e a sua compreensão sobre a escola dominical, você vai estar nos ajudando aqui no canal Ouvir pela Palavra, para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, quer saber como fazer esse curso? Valores, enfim, vai estar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar e poder nos ajudar aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Então, se você quiser, é um material próprio meu, que eu fiz com carinho para ajudar você, professor, a entender um pouco essa questão da dinâmica da escola dominical. Vamos lá? Lição de número 6, Então, com esse título de usar a fé diante desses confrontos, que são os confrontos da vida. Textual, o nosso comentarista escolheu em 1 Reis, capítulo 18, verso 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha a provisão de Deus, Clamou ao Senhor em tempo de angústia, e o Senhor socorreu, o Senhor veio e deu o livramento. Na verdade, aplicado, o nosso comentarista coloca que nós devemos, então, nos momentos mais difíceis, aprender que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor. Tríplice entendimento, aprendizado. Você vai ter que aprender esse tripé. É que nos momentos, vamos dizer assim, mais difíceis, a vitória daquele que quer vencer, ou seja, a vitória do que vence está em crer, obedecer e terceiro, esperar no Senhor. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Está concentrado nesses 3 pontos a minha vitória e a sua vitória em relação a essas crises e dificuldades que nós enfrentamos. Então, fato que nós precisamos ter essa compreensão. Me desculpe, o telefone tocou aqui. Ter essa compreensão de que isso é extremamente importante. A nossa lição tem 3 objetivos: ensinar que o Senhor tem métodos peculiares de agir, mostrar que a misericórdia de Deus sempre nos socorre, e terceiro, apresentar que Deus responde com fogo. Deus responde com fogo, a misericórdia do Senhor sempre vem nos socorrer. E nós precisamos ensinar aí nessa lição que o Senhor tem métodos. A pedagogia de Deus, ela é peculiar, ela é particular, ela é, vamos dizer assim, especial, tá? Isso que deve ser de extrema importância. O texto básico da lição está em 1 Reis, capítulo 18, versos 22, 23, 24 e o 38. Então, vamos um pouco falar já assim vamos entrar na lição, falando acerca de Elias e as suas provações.
Moisés era um hebreu que, pela graça de Deus, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribuiu para a preparação para o cumprimento da missão dada por Deus de libertar o povo de Israel do Egito e liderar até a terra prometida. Agora, diante dessas assolações do mundo, né, muitos cristãos não têm conseguido suportar de forma bíblica e inteligente. Então nós vamos ver como o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre esses problemas, esses problemas. Então, lá com a morte do rei Salomão, Israel ficou dividido entre norte e sul. Ali no século 9 a.C., o reino norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que introduziram o povo de Israel num contexto totalmente turbulento de paganismo e idolatria, né? Então Elias foi chamado por Deus para ser seu porta-voz, recebendo a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles, os israelitas, eram um povo seleto e que pertencia ao Senhor. Então, logo as suas práticas de vida deveriam retratar e cumprir os princípios determinados pelo Altíssimo. Então, se o povo é de Deus, suas atitudes têm que ser coerentes ao entendimento de Deus, né? Coerentes àquilo que Deus estabelece. Não pode um cristão dizer que é cristão e as suas atitudes não testemunharem Cristo. Então Elias foi chamado por Deus para quê? Para resgatar no povo de Deus a essência, né? Lembrar ao povo de Deus que aquela vida de paganismo e idolatria era totalmente destruída. Então Elias foi chamado por Deus, foi levantado por Deus dessa forma. Agora, vejamos bem, quando a chamada de Deus prevalece, vou colocar para você o slide. A cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no reino do norte. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. Então o caos estava estabelecido. Como um profeta poderia exercer o seu papel diante de Deus e dos homens se a morte lhe rondava o tempo todo? Como é que eu posso fazer a obra de Deus, pastor, se a minha casa não está bem? Como é que eu posso pregar que Deus traz prosperidade se está me faltando coisas? Como é que eu posso... esse é um questionamento pertinente. Como é que eu posso pregar que Jesus cura, sendo que eu tenho uma enfermidade? Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas maneiras, Deus tem o seu jeito de agir. Então, tudo que fazemos para Deus, tudo que realizamos para Deus, não está ligado nas circunstâncias, não está ligado naquilo que nos ocorre. Como é que eu vou pregar que Jesus cura se eu não fui curado? O fato de eu não ter sido curado não quer dizer que ele não cure. O fato de eu não prosperar financeiramente não quer dizer que ele não abençoe os seus filhos. Você está entendendo? Apenas comigo não aconteceu. Por quê? Por soberana intenção de Deus, pelo entendimento dele, pela compreensão dele, exatamente isso. Então, Deus tem os seus meios de trabalhar que nós não entendemos. Então, após Elias profetizar que nem orvalho nem chuva viria sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir do ataque do rei Acabe, Elias é forçado a uma imigração solitária. Então ele vai lá se estabelecer junto ao ribeiro de Querite e milagrosamente Elias foi alimentado por Deus, né? Quando Deus enviou ali corvos que lhe levassem carne. Então, não fosse o cuidado do Senhor em avisar, Elias certamente teria se assustado e ao assistir aqueles corvos chegando, né, para trazer comida, ele poderia estar pensando que os corvos viriam lhe comer, né? Talvez estivesse ele então terminado seus dias. Mas na verdade, o que está acontecendo é que Deus está trazendo uma provisão para o seu servo, né? Ele não ia morrer. Talvez ele pensasse, olha, vieram me comer com vida, mas não. Era uma provisão de Deus. Então Deus cuida do seu povo.
Ele salva o seu povo em tempo de aflição e em tempo de sofrimento. Deus contava com o seu servo, Deus contava com Elias, assim como Ele conta comigo e com você para esta obra que Ele determinou aqui na terra. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Então, para dar exemplo, nós podemos ver as seguintes ordens dadas por Deus que ele obedece. Deus o manda para o ribeiro de Querite, e ele vai. Deus o envia para Sarepta, e ele vai. Depois Deus diz, vai para Samaria, e ele vai. Depois vai para o Monte Horebe, e ele vai. Passa adiante para Betel, e ele vai. Eu quero agora você em Jericó, e assim sucessivamente, para o Jordão, e ele vai obedecendo a Deus. Cada ordem de Deus ele obedece. Então Deus contava com Elias, porque Elias era um homem obediente. Meu irmão, minha irmã, Deus conta conosco, mas estamos dispostos a obedecê-lo? Eu atendi uma ordem de Deus há quase 16 anos atrás. O Senhor me trouxe para o Rio Grande do Sul. Estava recém-casado, 4 meses, na minha cidade, em Volta Redonda, trabalhando como presbítero, dirigindo uma congregação, e Deus enviou o Paulinho e a esposa, né, naquela época, para o Rio Grande do Sul. Ordem do nosso pastor Davi Cabral, que na época era presidente da Cadevre, e estou hoje aqui ligado ao campo de Canoas. Meu pastor presidente, pastor Jerônimo Luiz da Silva, um campo que se emancipou de Volta Redonda. Então eu obedeci a voz de Deus, e às vezes implica sim em mudanças drásticas de lugar. Você está disposto? Porque Deus quer contar contigo. Agora, nós vamos ver, né, uma situação bem inusitada. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Por que será que Deus escolhe uma pobre viúva para auxiliar o profeta Elias? Não seria muito mais palpável, praticável, arrumar alguém, né, que tivesse recursos para que pudesse até mesmo lhe acudir, e que nem fosse estrangeiro, fosse o seu próprio povo? Sabe qual é a razão disso? É que Israel estava mergulhado num nível assustador de idolatria, e a presença de Elias não era bem-vinda entre eles, né? Então, se as palavras dos profetas eram rejeitadas, os israelitas não atenderiam à ordenança de Deus para socorrer o profeta Elias. Nós vamos ver mais adiante que Deus demonstrou que estava cuidando tanto de Elias quanto da pobre viúva. Foi uma bênção um para o outro. Então Deus, de certa forma, propiciou essa abertura de porta. Uma viúva estrangeira sustentando o homem de Deus. Então, na crise, aquela viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Deus envia o socorro no tempo certo. Deus dizia para ti, meu irmão, minha irmã, Deus envia o socorro no tempo certo. Vejamos aqui, eu vou colocar para você esse slide. Nem antes, nem depois, Deus envia o socorro no tempo certo. Se Deus parece estar demorando, não significa que Ele não irá te atender. Ele tem planos, propósitos para a sua vida. Elias, quando chega à casa de uma mulher que estava se preparando para a morte, talvez achou inusitado, porque ela vivia com o filho e tinha apenas o suficiente para os dois. Depois disso eles iriam morrer. Mesmo sendo viúva e passando necessidade, ela não hesitou em socorrer o profeta de Deus. Porém, por ter sido bondosa com Elias, Deus a fez prosperar em tempos de crise. Então o Senhor socorreu o seu profeta na hora da crise, primeiro por meio dos corvos, agora, segundo, por intermédio da viúva de Sarepta. Então olha os meios que Deus usa para socorrer os seus filhos. Eu não sei de onde virá, mas virá socorro para a sua casa. Eu não sei de onde virá, mas virá socorro para a tua família, porque Deus, Ele cuida do seu povo, cuida dos seus filhos. Então na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta, porque a tendência que a gente vê é o contrário, né? A gente vê a viúva de Sarepta cuidando de Elias, mas na verdade Deus enviou Elias para
abençoar aquela viúva. Então nós estamos convencidos de que nos momentos de crise social, como a que nós temos vivido, no mundo contemporâneo, os cristãos não devem entrar em pânico. Nós devemos ver o caso da viúva de Sarepta. Esta mulher estava à beira da morte. Todas as palavras lhe eram contrárias para aonde quer que olhasse, ela só enxergava a morte. Contudo, ao socorrer o profeta Elias, a provisão chegou à sua casa. Então é preciso ressaltar que a bênção chegou à sua casa por ser uma mulher abençoadora. Então, neste tempo de incerteza que nós atravessamos, eu quero lhe dar uma ótima notícia. Se antes da crise alguém era fiel em seus quilos, dízimos e ofertas, tenham a certeza de que a bênção de Deus irá chegar até vocês. Disso não há dúvida alguma. Aquele que permanece fiel a Deus é abençoado. Aquele que permanece fiel a Deus é próspero, prospera. No meio dessa lição, eu quero interromper para dizer que se você quiser fazer o curso que vai fazer você tornar um professor de escola bíblica dominical capacitado, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar para saber como fazer parte desse treinamento, tá bom? Vamos lá. Elias se apresenta e lança um desafio. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar que de fato era o verdadeiro Deus de Israel que estava com ele. Desprovido da crença de idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é Senhor. Gente, é difícil, né, você fazer as pessoas crerem em um Deus livre de amuletos, livre de subterfúgios, né? Então, Elias confronta o povo e os profetas pagãos. O profeta Elias sabia que Deus o havia chamado para um propósito específico. E ele não retrocede, e ele não volta. Ele convoca toda a nação de Israel para o Monte Carmelo, juntamente com 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados pelos pagãos e o outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus, né, seria aquele que fizesse descer fogo do céu e queimasse o holocausto. Então, nós vemos aqui uma proposta, né, e assim, munido dessa fé e confiança, Elias faz esse desafio e ele vence esse desafio. Então Deus foi fiel com o profeta Elias, honrando perante todo aquele povo. Então assim acontece com aqueles servos de Deus que na atualidade sofrem conflitos, que no império das trevas chega a luz, porque a luz está conosco e essa luz vem a todo momento sobre nós. Então Elias, ele recebe uma resposta, e a resposta divina veio em meio à fé. Em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. O profeta Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. Quando rogamos ao Senhor com toda a nossa devoção, a resposta vem pelos modos mais diferentes, como no caso a resposta a Elias no Monte Carmelo, frente aos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Pois a oração do profeta Elias caiu fogo do céu e o Senhor consumiu completamente o holocausto, a lenha, a pedra e o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rio. 1 Reis 18, verso 38. Observe que a amplitude mais significativa da ação de Deus no Monte Carmelo foi que todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram em uma única voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então a gente percebe que Deus não faz nada sem propósito. Deus ali tinha um propósito claro e objetivo de dizer para aquele povo: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu faço milagre, eu estou presente, eu sou vivo. E todas aquelas pessoas caíram de joelho e glorificaram a Deus. Está aí então o propósito.
Então essa crise que está nos atingindo, meus amados irmãos, tem um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é nos abençoar, fazer-nos prosperar, fazer-nos melhorar a nossa fé, a nossa dinâmica e a nossa postura diante de Deus. Então, um altar restaurado para a glória de Deus. Porque depois de mostrar que o seu grande poder diante de todos ali, Deus mostrou, né? Elias declara ali o fim daquela idolatria. Então o Senhor ainda tinha mais bênção para oferecer. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Então isso demonstra que a idolatria instalada em Israel impedia a ação de Deus. Há, portanto, boas razões para nós termos a certeza que quando o Senhor decidiu sobre o retorno de Elias a Israel, o triunfo já estava garantido. Contudo, para a vitória ser completa, primeiro era necessário haver conserto. Do âmago da questão, era imprescindível haver arrependimento e expressão da glória de Deus. Cumprindo esses requisitos, era a hora do Senhor derramar uma abundante chuva sobre aquela terra, mostrando assim que existe só um Deus. Então, se quisermos ver de fato a glória de Deus, nós precisamos consertar o nosso altar. Precisamos consertar aqui, o que tiver errado aqui dentro. Não somente nós, mas a nossa congregação, o nosso povo, aqueles que nos ouvem. Nós precisamos consertar o nosso altar. O Senhor disse: olha, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E usou Josué para dizer essas palavras. Então, vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que de fato o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as batalhas. Estamos aqui então encerrando a nossa lição de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe e você seja um vencedor diante de todas as batalhas da sua vida. Lembrando que o nosso canal tem um grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte, deixa aí o seu nome, o seu número de WhatsApp, nós vamos inserir você. Tem o PDF dessa apresentação, se você quiser eu posso te enviar também, no teu e-mail, deixa o seu nome e o seu e-mail. Tem aqui o material, né, que é o curso que eu ofereço, um material que nós elaboramos para você se tornar um professor de escola dominical altamente capacitado. Está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Tem uma descrição, você clica e será aí direcionado e vai saber como fazer parte desse treinamento, tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilhe os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos ajude aí a expandir mais esses materiais. Beijo no seu coração e, se Deus assim nos permitir, estamos de volta com a lição de número 7. Forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.